hoje, né? Vamos ver como é que o nosso coração vai receber esses ensinos dessa mulher preciosa, tá? E eu queria fazer uma oração para a gente começar, e daí a Larissa vai trazer a palavra para a gente. Tem alguém chegando. Oi, e também tem, mas Hello. Podemos orar então? Vamos orar, né? Pai querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa oportunidade, que o Senhor nos reúne em torno do Teu altar, para que possamos aprender de Ti, para que mais de Cristo seja revelado a nós. Pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor prepare os nossos corações, os nossos ouvidos, para receber a Tua palavra e ela seja viva dentro de nós e o Teu nome seja glorificado. Nós Te agradecemos por todas que estão aqui, pedimos por aquelas que também não vieram, que o Senhor as guarde, que o Senhor as alimente de alguma forma. E colocamos a Larissa diante de Ti para que o Senhor a use grandiosamente e o nome do Senhor Jesus seja glorificado no nosso meio. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Que privilégio, né? Nós estudarmos mais uma personagem, né, da Bíblia e ver os desdobramentos que o Senhor traz. Porque quando a gente lê e a gente tem, né, a lista das mulheres da Bíblia, a gente pensa que vai para um lado e o Senhor sempre revela e traz para o outro e é maravilhoso o conduzir dele, né? E essa irmã Febe, ela aparece citada por Paulo na carta de Romanos no último capítulo, que ele fala assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Cencreia. Peço que a recebeis no Senhor, de modo digno, como os santos devem ser recebidos, e ajudeis em tudo que venha necessitar, porquanto ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Então, inclusive no arquivo que vocês vão receber do estudo, vocês vão ver que tem, eu coloquei um mapa no final para mostrar Cencreia, porque essa cidade, ela ficava pertinho de Corinto. Então, a gente tem aqui, ó, no mapa, você sabe, a Itália é essa botinha, né, que aparece, e ela está aqui na Grécia, aparece aqui. Então, é bem perto da Itália, né, aqui nessa parte aqui. E essa partezinha que ela tá, quando a gente amplia no mapa, ela é tem um nome para geografia disso aqui, que eu não sei se é istmos, o que é, que tem, é um canalzinho estreito que liga outra parte aqui. Então, Cencreia está desse lado, Corinto está aqui. Ó, Cencreia está aqui, Corinto está aqui. Então, alguns irmãos falam que, inclusive, era como se fosse a parte do mesmo grupo, né? Que quando Paulo escreve para Corinto, quando ele estava em Corinto também, que ele ficou, acho que 1 ano e meio lá, ele também tinha contato com os irmãos de Cencreia, esse lugar, e daí o relacionamento dele com a Febe, né, no corpo de Cristo. E o nome dela deriva do deus Apolo. Aí lá tem toda a variação que chega no nome dela, revelando assim que ela era uma gentia, ela não tinha origem de judeu. Era comum os gentios mudarem o nome quando eles se convertiam, mas ela manteve o nome dela, que também não era um problema. Alguns mudavam e outros não. E ela era membro dessa igreja de Cencreia, esse ponto que ficava do lado de Corinto. É um porto, na verdade. E ela estava a caminho de Roma. Entende-se que é uma grande possibilidade, a maioria dos teólogos creem e entendem, que ela que levou essa carta de Paulo, que estava em Corinto, para os irmãos de Roma, né? E imagino também que ela não sabia que o nome dela estava lá no último capítulo, né? E o pastor Augusto Nicodemos diz que Febe não fazia ideia da responsabilidade que ela estava carregando, nada menos que a carta, que viria a ser o futuro da teologia cristã, ou a carta magna de Paulo, né? Ela é considerada a rainha das epístolas, né? O apóstolo faz uma recomendação preciosa para que os irmãos a recebam bem e provenham tudo que for necessário para a estadia dela lá, fosse temporário ou permanente, porque ela tinha servido de várias formas e a muitos, inclusive a ele.
Vamos ver o que consta então nessa recomendação de Paulo, que é esse trechinho que a gente leu ali, Romanos 2 versículos, Romanos 16, versículos 1 e 2. Primeiro ele chama a Febe de irmã. E essa recomendação era importante para que não se pensasse mal de uma mulher naquela época viajando sozinha. E para que ela pudesse obter toda ajuda naquele lugar. Ela era uma irmã em Cristo e tinha o mesmo pai, né, como irmã, pai celestial de Paulo e os irmãos de Roma. Nós somos todos da mesma família. Por isso o apóstolo não pergunta se eles podem ou não recebê-la, né? Se a pessoa fizesse parte da família do corpo de Cristo, os irmãos automaticamente deveriam recebê-los, acolhê-los. Na primeira carta de Timóteo, Paulo ensina, inclusive, como que deveria ser esse cuidado. Não era só receber, ele diz assim: não repreendas o ancião, não repreendas asperamente o ancião, admoesta-o como pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como irmãs, em toda pureza. Então era para receber como uma irmã e de uma forma pura. É esse o princípio que ele coloca para a gente se relacionar. Lembrando também, nesse contexto, da amizade de Jesus com Marta, Maria, Lázaro, né? Eles eram como uma família também, né? O Senhor sempre que precisava descansar ia para Betânia na casa deles. Então, Jesus lançou esse princípio em Mateus 12:50. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, se nós estamos todos dentro da vontade do Senhor, é dessa forma que a gente deve ver um ao outro, né? E acolher um ao outro. Então, primeiro ela era irmã, depois diaconisa. Não só Febe era parte da igreja de Cencreia, mas ela também era muito envolvida no serviço, que é o significado da palavra diaconia. Então, o diácono, ele é um servo, a diaconia é o serviço. O versículo, então, pode ser lido assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva na igreja de Cencreia. E a diaconia é um ministério bem amplo e aparece na Bíblia de formas práticas bem diversas, operadas por diferentes pessoas. Ela tem tanto o caráter de um ofício, um cargo oficial, e aqui está as referências que vocês podem pegar lá no estudo, vinculado ao presbitério, quanto de serviço ministerial, ministério de homens e mulheres. O termo é amplamente usado e Paulo, por exemplo, chama Jesus de diácono da circuncisão, né, em Romanos 15:8 no original, no sentido de ministro, aquele que cumpre aquele papel, né, entre outros. Também Marta é citada como diaconisa, aquela que servia a Jesus e aos discípulos no mesmo termo, no original, sem caráter oficial. Então a gente vai ter esses dois aspectos da palavra em si, tá? Mas ela significa serviço, oficial ou não, no caso do não oficial, para homens e mulheres. Essa palavra a palavra grega no original se aplica, o verbo em si, né, para homens e mulheres, sendo que algumas denominações aceitam ambos do diaconato oficial e outras não. Algumas têm esse ministério instituído, outras têm esse ministério de forma informal. Mas esse trecho sobre Febe, agora falando especificamente sobre ela, não significa que ela tivesse um cargo oficial de diaconisa, e sim de envolvimento ministerial. Ela tinha simplesmente uma atitude, uma postura de serviço, ela não tinha um cargo. Tá? A principal característica da diaconia é de serviço prático, que auxilia a liderança da igreja local, apoiando os presbíteros para que eles foquem no ministério da palavra e no governo espiritual. Então você tem os líderes que focam no governo, na palavra, e os diáconos que o Senhor levantar vão servir para que eles possam investir o tempo deles nisso, né? No governo espiritual. Lemos que Febe cuidou de Paulo, inclusive, o que facilitou para ele cuidar dos irmãos ali da região. E os diáconos, oficiais ou não, auxiliam em atividades internas, batismos, confraternizações, casamentos, ceia, estruturação de ministérios, ou nos externos, visitas diversas, né? Visita doente, visita em presídio, aí é como o Senhor levantar, né? A própria distribuição da cesta, pagamentos que às vezes, né, o local que a gente não tem que fazer, então é bem diverso. Agora, o nosso entendimento de diácono é a pessoa que não serve porque tem um cargo, mas independente dele, né, porque ela tem um chamado e elas podem contribuir nas mais diversas áreas.
como este texto fala de serviço e não de cargo, entendemos que não há base também para ordenar mulheres. Então, eu estou colocando isso aqui porque eu sei que o entendimento é vasto. A gente não está dizendo que é certo ou errado, o que a gente está dizendo é a nossa forma de entender, tá? Mas por que a gente entende que não há base para mulheres serem ordenadas? Porque não há no Novo Testamento nenhuma passagem que faz isso. Então a gente entende que não há ordenação de mulheres para a diaconia, mas o serviço delas é muito bem feito à medida que o Senhor as levantar. Ficou claro, gente? Não quero deixar nenhuma fala mal, ficou claro? Ficou. Então, beleza. E aí o Paulo fala assim, arrecebais no Senhor. É interessante que Paulo pede não somente que os irmãos a recebam, mas ele diz que de maneira, no Senhor. Assim, ó, recebe ela na tua casa. Ele fala, receba no Senhor, de modo digno, como os santos devem ser recebidos. E não é só isso, ele fala assim, ajudem em tudo, em tudo. Não é ajudem para ela dormir, para ela comer, ou tal, não. Ajudem em tudo que ela precisar, né? E para algumas de nós, receber não é problema, mas tem que ser do nosso jeito. A gente fazer do jeito que a gente quer, né? Agora começa, gente, a parte complicada do estudo, tá? Já vou dar um spoiler, porque daqui pra frente... Ai, as meninas falaram assim, vamos tirar essa parte, vamos tirar essa brincando, tá? Né? Porque aí começa a gente ver que não é bem do nosso jeito, né? Se você faz parte da igreja que Paulo exorta, que é a igreja bíblica apostólica, né? Você vai receber do jeito que ele recomenda, né? Então, assim, não é uma questão opcional para nós, né? É uma questão do que está escrito no texto e a gente obedecer. Então, a gente ajuda, recebe da forma digna de um santo e ajuda em tudo que precisar. E aí eu lembrei de uma professora que eu tive aqui no ISB, eu fiz um curso básico na época que eu trabalhava ali, e ela era a esposa do pastor de uma denominação. E ela recebia muito, ela tinha um coração muito missionário, ela dava aula de missões, muito do que ela falou ali eu guardo até hoje no meu coração. E ela contou um exemplo para nós na aula, que o Senhor trouxe um casal, eu acho que para fazer parte de alguma conferência que eles estavam tendo, de um lugar que eles serviam que era muito pobre. E esse casal ficou na casa. Ficou hospedado na casa de um outro irmão. Mas todo o culto, toda a programação que tinha, aquela irmãzinha aparecia com a mesma roupa. A mesma roupa. Não variava a camiseta, a blusa, não variava a calça, o sapato, nada. Era a mesma que ela lavava e usava no outro dia, coitada. E aí essa professora chegou e falou assim, tem alguma coisa aí, né? E aí deu certo da irmã ficar, e o marido, um tempo também na casa deles, né? Eles receberam. Que é a primeira parte do versículo, essa outra parte faz tudo que for necessário. Aí ela chegou e ela não aumentou a forma, você tem que me falar, o que está acontecendo? Ela falou assim, irmã, eu não tenho outra roupa. É essa roupa que eu tenho. Essa eu lavo e uso no outro dia. Aí ela pegou e falou assim, ai meu pai, vamos lá então. Trouxe ela pro quarto, abriu o guarda-roupa e falou assim, então ó, pode escolher, eu não, né? Eu não tenho tanto, mas eu tenho mais que você. Aí o que a irmã fez? Escolheu a roupa preferida dela. Porque ela não tinha como, assim, ó, todas menos essa, né? Abre seu sapato. Pega a irmã. Aí ela, pode levar. Tá bom, irmã. Aí ela sentiu realmente o Senhor trabalhar na vida dela. Então ela fez exatamente o que esse versículo falou. Ela recebeu e ajudou em tudo, né? Que isso não impeça vocês de receber ninguém da gente. Mas você para as pecinhas, pode? Se dessas daqui. Abrir o guarda-roupa. Esse cabide é Esse cabide é não. Aí, ó, já perturba já. Continuando então. Essa visita aí você manda para outra casa. Então, gente, olha as situações que o Senhor arma para trabalhar a nossa vida, né? É para muito. E aí, o Paulo diz assim, ela ajudou muitos. Ela ajudou muito e a muitos, né? E a frase de que ela tem prestado grande auxílio resume um desdobramento de papéis que ela desempenhou. Tem várias traduções para isso, porque é uma palavra de vários significados, então significa. E aí eu coloquei em qual versão que tá bom? Vocês podem olhar lá. Significa, ela tem prestado grande auxílio, significa ajudadora, socorrista, tem sido de grande auxílio, meio que repete, patronesse benfeitora,
que indica uma boa condição financeira. E é muito provavelmente que ela tenha contribuído bastante com seus recursos para a obra. Isso eu vi mais de um comentário também, então vários irmãos entendem dessa forma. Vocês lembram de Lídia? Lídia, a gente estudou isso, que ajudava com seus bens, levou Paulo para casa dele, depois, né? Quem mais que ajudou? A última lá, Joana e Suzana, que foi a última nossa, né? E um último significado, protegido e hospedado. E hospedado no sentido para esconder. Então ela se colocou num risco. Por exemplo, Paulo foi perseguido em várias situações. Eu não tenho certeza se em Corinto ele foi. Mas se tivesse sido o caso, ela hospedando ele, ela se colocou em situação de risco. Né? Ou se não foi ele, foi com outros, porque um dos significados é esse. E agora a gente vai se ater à questão da hospitalidade, que grande parte das versões aparece dessa forma, e a gente vai se ater a esse lado. Febe praticava exatamente o que Paulo estava exortando aos irmãos na carta que ela mesma portava, de Romanos 12, 12 a 13. Acudi os santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Né? Um versículo. Então não estava falando assim, se você estiver bem, descansado, tiver os recursos, né? Vai lá, recebe o irmão. Não. Exercei a hospitalidade. É imperativo, né? Não é opcional. E Gálatas 6:10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Agora, o que é enquanto temos oportunidade no original? Enquanto temos tempo e sempre que pudermos. Então, como eu falei, a coisa está complicando. Tá ficando, né? Tá ficando meio que um mandamento esse negócio. Somos encorajados a cuidarmos um dos outros na família de Deus. Mas no contexto da época de Febe, a hospitalidade era muito importante, porque não havia hospedagem. As pousadas da época eram famosas pela sua imoralidade. E nós, como santos, temos que ser quê? Separados, né? Definição de santo é separado. E vemos desde o Antigo Testamento viajantes se hospedando com o povo de Deus. Havia também a questão do custo, pois grande maioria dos irmãos não tinham dinheiro. Vocês lembram quantas coletas foram erguidas na igreja? Para os santos de Jerusalém e outros que Paulo pedia, ou eles avisavam Paulo que estava mandando e ele coordenava. Os irmãos não tinham condição. E também não tinha opção, né? E no Novo Testamento, hospedar era inclusive um requisito para os que buscavam a supervisão, que é o bispado, né? De 1 Timóteo e Tiago. Ou seja, um serviço essencial prestado desde a liderança da igreja. A ordenança ou a exortação não é só para os líderes, mas para todos, e aqueles que buscavam liderança, então, tinham que fazer mesmo. Contudo, aqui vem outra parte, a hospitalidade não pode ficar restrita aos da família cristã, ou somente aos que nós conhecemos. Hebreus 13:2 diz assim, na maioria das versões: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas algum, não sabendo, hospedaram o quê? Anjos, né? Eu sou um anjo que me hospedo direto na casa das irmãs. Essa casa me conhece, ela sabe. Você sabe que me convidando sempre, né? É uma bênção, né? Mas no original há um detalhe muito importante. Ele inclui a palavra estranhos. Então ficaria assim se a gente fosse ler: não vos esqueçais de hospedar estranhos. Ninguém vai levantar e ir embora, por favor, não, né, gente? Fica todo mundo aí, respira fundo. Lembrei que eu tenho um compromisso. Segura da mão de Deus, vem comigo, porque isso aqui também pra mim, gente, hospedar, porque os da família da fé é uma alegria, né? Agora, hospedar estranhos, gente. De novo, a Bíblia, através do autor de Hebreus, nos mostra que não é do nosso jeito, nem somente o como queremos hospedar ou quem queremos hospedar. Claro que é maravilhoso e é bíblico que os irmãos tenham comunhão, né? Nós temos, né, versículos, salmos sobre isso, né? Salmo 133. Mas a palavra diz que a porta da nossa casa deve estar aberta a todos. A todos, né? E aqui eu lembro do irmão André, da Missão Portas Abertas. Quando ele saiu do seminário, ele ficou na casa de um empresário inglês com a esposa era muito doente, ela vivia de cama, era muito doentinha, mas eles viviam recebendo, tanto que chamaram ele para ficar com eles
o tempo que fosse necessário, até ele entender o caminho que o Senhor, na direção que o Senhor estava dando para a vida dele. Só que avisaram uma coisa para ele: olha, nós temos 2 quartos na casa, um é nosso, o outro você pode usar. Mas se você chegar da obra, de algum compromisso, e tiver lá um bêbado, uma prostituta, alguém que a gente traz da rua, você fecha a porta, pega o edredom da sala e deita no sofá. Aí eu voltei a fita, eu falei: o quê? Tem gente que faz isso, né? Não é só evangelizar um desses na rua já é um desafio, gente. Não, mas eles levavam para casa. Aí eles davam comida, eles davam roupa. Acho que a mulher não devia ter muita roupa, né? E outra coisa, era um casal muito rico. Viviam numa casa, 2 quartos, pequenininha, tinha nem quarto de hóspede pro próprio ministério deles. E o próprio irmão André conta que falava assim: mas o senhor tem que se arrumar melhor, o senhor chega na empresa, ninguém sabe que o senhor é o dono, eu tô melhor, ele não tinha nada, eu tô melhor arrumado que o senhor. Ele virava assim: que diferença isso faz? Então, olha o coração, gente, daquele casal naquela época, né, décadas atrás, e olha o que eles faziam. Olha o que eles faziam. Gente do céu, é só pela graça mesmo, é uma coisa extraordinária, né? A palavra grega para hospitalidade, usada aqui em Romanos 12:13, quando a gente leu lá, significa literalmente amor pelos estranhos, né? Então, acudir aos santos nas suas necessidades, exercer a hospitalidade, aqui cai nesse sentido que a gente leu de Febe: socorrista, ajudadora, auxiliadora, prestadora de ajuda, tá? É a mesma raiz da palavra estrangeiro, e não podemos esquecer que Deus falou ao seu povo no deserto: não maltratarás o estrangeiro, não o oprimirás, porque fostes vós, né, os estrangeiros no Egito. Então o Senhor nos vê como estrangeiros, o povo dele era estrangeiro e recebeu ajuda em algumas situações. Nós somos esse povo estrangeiro que está aqui só de passagem, esperando o lar eterno. E fomos recebidos e adotados pelo Senhor. O Senhor olhou para nós como estrangeiros e nos colocou dentro da casa dele, dentro da família dele, né? Então, nós temos que ver os ímpios dessa mesma forma, né? Como esses estrangeiros, esses estranhos, né? Que é a mesma palavra. Clamando a Deus que nos dê uma oportunidade de falarmos de Cristo para eles. Se no Antigo Testamento nós éramos o povo estrangeiro no Egito, no Novo nós somos os gentios na carne, sem Cristo antes, separados da comunidade de Israel, estranhos a alianças da promessa, ó, estrangeiros e estranho, é a mesma palavra, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós éramos esse povo. Os gentios, né, era o povo que foi inserido na aliança, né? Nossa única e fundamental diferença hoje com os de fora da família, de irmãos em Cristo, é justamente Cristo. Nós não somos diferentes deles em outra coisa, né? Nós não éramos melhores em nada lá atrás quando o Senhor nos resgatou. Precisamos usar a hospitalidade como uma ferramenta para alcançá-los. Olha aí um desafio, gente. Para a honra e glória do nome do Senhor. Pois o Salmo 106:8 diz assim: não obstante, Ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Então o Senhor nos salvou para isso, não foi para simplesmente nos livrar e nos poupar de uma condenação eterna, de uma dor eterna. Não, Ele nos salvou por amor ao seu nome, para que o seu poder fosse conhecido, né? E nunca por nós, é sempre por Ele. E o Oswald Chambers, ele fala isso, ele entendeu isso e disse assim: ser discípulo significa identificar-se voluntariamente com os interesses de Deus pelas outras pessoas. Então aí a gente não pode mais ficar olhando: eu quero ou não receber, esse sim, aquele não, eu só vou receber, mas eu não vou fazer isso ou aquilo. A gente tem que olhar como uma oportunidade de ministério, uma oportunidade de abençoar, e da forma que o Senhor olharia, nós deixarmos ser usados. A gente não sabe o que Deus vai fazer através de nós ou através da pessoa que a gente está recebendo na nossa vida. Alguém consegue dizer amém aí? Complicado, né, gente? É um desafio, né, meninas? É um desafio. A minha casa sempre foi muito cheia, mas de quem eu queria, como eu queria e quando eu queria. Então, assim, graças a Deus o Senhor já vinha me mudando a minha forma de ver isso de algumas formas, mas eu ainda tenho muita coisa para chegar nisso que eu estou compartilhando com vocês.
E agora, para finalizar, estratégia e prática, porque eu não vou jogar o desafio sem mostrar para vocês um caminho. Então, como eu disse não, estratégia e prática. Precisamos pensar na hospitalidade, além do aspecto de comunhão abençoada entre irmãos, como algo estratégico, uma ferramenta de evangelização, de encorajamento dos crentes, convidar estudantes, pessoas de fora, vizinhos, famílias de amigos, sabe, os pais dos amigos, dos amiguinhos dos filhos, parentes não crentes, né? E hoje o irmão César falou alguma coisa, acho que eu vou me lembrar até o fim sobre essa questão dos parentes não crentes. Ele deu uma referência bem importante sobre isso. Devemos envolver toda a família na oração por esse compromisso, pela preparação, pela recepção, pela limpeza depois que eles vão embora. Nós que temos os filhos em qualquer idade, eles fazendo parte do movimento que a gente tem que ter para receber uma pessoa, isso vai entrando no coração deles também. Não só eles veem o nosso exemplo, mas eles se sentem parte daquele processo. E o Senhor pode ganhar o coração deles para isso, né? Temos que nos portar como filhos do rei, que convidam os pobres, aleijados, mancos e cegos de Lucas 14, espiritualmente falando. Davi convidou Mefibosete, Jesus se sentou com coletores de impostos e pecadores, Pedro, judeu, jantou na casa de Cornélio, que era gentil, ele mesmo não queria, né? Deus teve que meio que insistir com ele, mas ele obedeceu, e todos foram salvos e batizados. O apóstolo Paulo foi socorrido, depois do naufrágio, hospedado por Públio, numa ilha. Depois do naufrágio, por 3 dias, um ímpio que praticou hospitalidade com o povo de Deus, e Deus o abençoou curando o pai dele. Não sei se vocês lembram dessa passagem, que está em Atos. Infelizmente, o Senhor nos trazendo para essa realidade, nos capacitando para fazer isso, nós corremos um risco. Sabemos que há pessoas que tentam tirar proveito dos irmãos para sua conveniência e ganho. Por isso que Febe precisava de uma carta de recomendação, porque desde o século II há relatos de pessoas desse tipo e até criaram, no século II, uma apostila, que tem o nome aqui, para vocês no fim do estudo, uma apostila de como receber e verificar se a pessoa era o profeta do Senhor. Nossa, hoje, gente, acho que cada um tinha que ter a cópia disso aqui em casa, porque é o que mais tem é falso profeta, né? E falava assim, uma das coisas da apostila: se ela ficar mais que 1 ou 2 dias, eu nunca fiquei mais, né, gente? Nunca fiquei, né? Ó, eu chego sábado, chego sexta, domingo, eu já vou, tá? Se ela pede dinheiro, gente, se ela pede dinheiro, Pediu roupa, agora. não, ela ofereceu roupa, né? Você pediu roupa pra Múria, agora pode guardar roupa dela. Se ela, olha outra coisa, se a pessoa fala e não faz, se a prática dela não segue a teoria dela, se ela não tem um testemunho de realidade, se ela não tem, como que eles falam? Falsa piedade, aparência de piedade, entendeu? E outra coisa que eu fiquei de cara, se ela não ensina tudo que ela sabe, olha que coisa, que medida é essa? A pessoa tem que chegar a escancarar, se ela retém, alguma coisa está errada. Tá, eu vou imprimir a apostila para trazer para todo mundo. Vocês fizeram a tarefa da semana passada? Tinha tarefa do jeito. Mês passado. No mês passado, olha só. Agora, olha, nós corremos um risco, mas precisamos lembrar de Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabendo que Ele vai tratar com essas pessoas, que possam vir a querer tirar algum proveito. E que o Senhor nos capacite a obedecer nisso, porque nós não sabemos quantos Paulos ou quantos anjos poderão passar pelo nosso lar, né? E nos abençoar com a sua presença, como Abraão e Ló receberam anjos, né? E além disso, a hospitalidade tem uma outra conotação espiritual, como vemos Jesus falando em Mateus 35:40. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede, destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedar, olha aí, eu era estrangeiro, estranho, hospedaste-me. Quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
Então, olha que peso espiritual que tem, gente. Mas, na continuação desse texto, no versículo 44, Jesus diz que a condenação para quem negligencia ou se nega a esse tipo de serviço. Então, que o Senhor nos guarde disso e nos capacite a fazer de maneira que a Bíblia orienta, abrindo a nossa casa a todos que o Senhor trouxer, não àqueles que a gente escolher. E mais um detalhe, ai gente, a coisa não para. Mais um detalhe de suma importância. 1 Pedro 4,9 diz: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Amém. Ah, que bom! Alguém tá comigo? Sem reclamação, sem murmuração, sem reclamação. Não pode nem reclamar da bagunça, de nada. E para finalizar de verdade agora, nós também portamos uma carta, assim como Febe. Todas nós aqui temos uma carta, né? Febe não sabia que tinha hospedado, ajudado, protegido e até financiado o maior apóstolo da Bíblia, nem portado sua carta magna aos irmãos de Roma. Obedecendo a ordenança da hospitalidade, não fazemos ideia como estamos contribuindo para a obra. Como as mulheres foram importantes no ministério e na vida de Jesus, dos apóstolos, nós vimos, né? Joana, Susana, tantas outras, na igreja primitiva e apostólica. E continuam sendo hoje também, porque nós sabemos das irmãs que servem em cargos de diaconia, informais ou não, né? Como fazem diferença. Mas nós não precisamos de cargo, nós precisamos de encargo, mandamento, ordenança do Senhor para a nossa vida e a obediência, né? O que Paulo falaria agora de cada uma de nós, se fosse escrever uma carta de recomendação para algum grupo a nosso respeito? Nós ajudamos? Nós protegemos? Nós usamos nosso dinheiro, nosso tempo, nossa energia, nossos dons e talentos, como a gente temos visto, a gente tem estudado há um tempo para a obra? Hospedamos irmãos e estranhos sem murmurar? Podemos não levar nenhuma carta importante para nenhum grupo, mas 2 Coríntios 3 diz algo tremendo sobre isso. Paulo diz assim: ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação para vós. Vós sois a carta. Vós sois a carta. Eu não preciso mandar carta. Vós sois a carta. Ou vocês não têm testemunho. Vocês não têm testemunho? É isso que ele está falando, né? Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecido e lido por todos os homens, né? Porque já é manifesto em vós que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, da carne do coração. Gente do céu. Olha a grama crescendo, dá até para ouvir, né? Que o Senhor nos levante como mulheres que, como Jesus, vieram para servir e não serem servidas, cujo testemunho será uma carta escrita pelas mãos do Senhor, com palavras de encorajamento, humildade, disposição para servir aos irmãos estranhos. E que todas nós possamos juntas dizer o versículo que a Muri contribuiu nesse estudo. Que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Não do jeito que a gente quer, não para quem a gente quer, né? Mas na direção do Senhor. Amém. Amém? Amém. E aqui eu coloquei uma lista de todos os versículos. Eu acho que são todos, tá? Se não for, me perdoem e me avisem. Que a palavra diaconia aparece de alguma forma daquelas que eu li para vocês, o desdobramento, tá bom? Aí é a outra tarefa pro mês que vem. Vocês têm um mês.